galera, agora vamos resolver aí a nossa questão de número 25. Se você caiu de paraquedas, aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli. Estou aqui para te ajudar na resolução da prova da SpaceX do ano de 2018 para 2019. Solta aquela vinheta aí para que a gente comece aqui de fato a nossa resolução. Bom, pessoal, essa é uma das questões da prova, né? Que o aluno ele pode tentar identificar, ele pode tentar visualizar esse desenho e tomar um susto. Ele olha e fala, caramba, meu Deus do céu, o que deve estar acontecendo aqui nessa questão? O que eu tenho que fazer para resolver essa bendita questão número 25, né? E assim, o aluno, o candidato, no caso, que ele sentasse para resolver essa questão, ele tinha que raciocinar em duas situações distintas, mas que se ajudam, né? É um problema que lida com a ideia de colisões, né? Ou seja, é um corpo A colidindo-se com um corpo B. Então você tem um tipo de colisão, né? No caso que é uma colisão onde esses corpos vão sair unidos após esse choque, após esse contato, tá? E aí você vai trabalhar, primeiramente, com quantidade de movimento, com a ideia da conservação da quantidade de movimento, perfeito? Para que depois, né, você link a uma ideia, a um conceito da conservação de energia mecânica desse sistema aí, tá? Então, basicamente, eu vou fazer uma nova ilustração aqui abaixo, né? Porque aqui eu estou imaginando que esse meu projétil está chegando com uma certa velocidade nessa caixa aqui. Mas quando esse projétil, de fato, penetra, quando ele consegue se acoplar e ele inicia esse movimento do conjunto do sistema, o sistema não se movimentará com a mesma velocidade de chegada do projétil, né? Haverá uma defasagem aí, ok? E aí a gente tem que tentar calcular, na verdade, qual é a velocidade de saída da galera após esse projétil ter entrado, né? Porque eu vou imaginar o seguinte, após esse camarada aqui se alojar dentro do bloco, por causa da quantidade de movimento, esse sistema vai conseguir ser levado até uma altura máxima, que foi dada de 80 centímetros, onde ele não vai se movimentar mais para lá. Ou seja, nessa segunda situação, né, a velocidade nesse ponto aqui é zero. Aí o que você tem que começar a pensar? Poxa, os caras partiram daqui com uma certa velocidade, com uma certa energia cinética. Quando você atinge essa altura de 80 centímetros que foi dada pelo exercício, não estou inventando, beleza? Essa altura de 80 centímetros, ela vai te representar agora uma energia potencial. Potencial gravitacional. MGH, lembra daquelas formulazinhas? A gente vai ver tudo detalhadamente aqui. Perfeito? Então, deixa eu só fazer uma segunda ilustração para vocês, para que a gente de fato consiga dar início à resolução da questão, falando primeiramente sobre a conservação da quantidade de movimento. Vamos lá? Então, guerreiros e guerreiras, vamos lá, vamos tentar entender aqui qual foi o resumo da ópera de tudo que eu já preenchi para vocês, né? Basicamente, esses dois desenhos que eu fiz aqui foi algo muito mais simplificado, né? Não tentei pintar muito, para não gastar carga de pilô, né? Enfim, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o quadradinho menor, que representa o nosso projétil, tá? E eu coloquei o quadradinho maior, que representa esse bloco. Então, numa situação inicial, antes do choque, antes da colisão, eu vou dizer que esse projétil ele se aproximava com uma velocidade Vzão, uma alta velocidade, tá? E aí, basicamente, quando esse projétil penetra, né, ou seja, após o choque, o sistema formado pelo bloco mais projétil vai passar a se movimentar com uma velocidade agora que eu vou chamar de Vzinho, onde você tem que saber que a intensidade dessa velocidade Vzinho aqui é menor do que a intensidade da velocidade Vzão, ok? E aí, o que eu vou poder dizer? Se eles saem juntos após essa colisão, após esse choque, né, tudo indica que é um choque inelástico. Bom, dentro das colisões, né, a gente vai poder dizer que existe aí, uma conservação da quantidade de movimento. Então, olha só o que eu estou colocando aqui para vocês. A quantidade de movimento inicial, ou antes do choque, tem que ser igual à quantidade de movimento depois dessa colisão, depois desse choque, tá? Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, tá? Aqui eu já estou trabalhando com as intensidades. Repara, eu não estou escrevendo a setinha aqui em cima, né? Nem desse termo, nem do segundo termo. Então, quer dizer que a gente já está trabalhando com as intensidades vetoriais, beleza? Agora, ó, como
fácil para analisar a quantidade de movimento antes dessa colisão. Primeira coisa que você precisa resgatar aí na sua memória que é a quantidade de movimento ou o momento linear, né? Ou seja, você pode ter essas duas letrinhas significando a mesma coisa, tá? Devem ser iguais, devem ser representados pelo produto da massa, né? Pelo vetor velocidade. Então é assim que você representa a quantidade de movimento. Simples, tá? Então olha só, como que eu represento a quantidade de movimento do projétil antes da colisão? Basta eu pegar a massa dele, que eu vou dizer que é uma massa mzinho, tá? E multiplicar pela velocidade dele, que é uma velocidade vzão, tá certo? Agora, como que é a quantidade de movimento desse blocão que estava parado? Ó, o blocão eu vou dizer que tem massa m. Né? Se está parado, eu vou dizer que a velocidade dele vale zero. Então, o que a gente pode considerar? Num sistema inicial, antes da colisão, apenas quem possui velocidade, né, é o seu projétil, porque o seu bloco estava em repouso. Tranquilo? Agora, quando você analisa depois do choque, que eles se movimentam aqui juntos, né, você vai perceber que o conjunto, o sistema, é formado pelos dois corpos. Então você vai ter uma massa de mzinho mais mzão, massa do projétil mais massa do bloco, tá? E você vai multiplicar essa galera aí pela intensidade da velocidade com que eles vão sair juntos, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu tentei isolar, né? Eu disse que a velocidade que eles vão sair juntos tem que ser igual a quem? Tem que ser a massa do projétil, velocidade inicial do projétil, dividido aqui pela soma das massas, né? Como se eu tivesse pego essa partícula aqui que se encontra multiplicando com V e ter jogado para o outro lado da equação dividindo. Então a primeira parte a gente já obteve aqui. Essa pode ser chamada de equação de número 1. Agora eu vou tentar correr atrás de uma equação de número 2 para eu descobrir quanto que vale o meu Vzão. Tá? Então eu vou substituir, esse Vzinho em alguma equação, em alguma outra equação, tá? Para que eu possa achar o valor de Vzão. Já que o valor de Mzinho eu conheço, que são 100 gramas, né? O Mzão eu também conheço, que vale 10 quilogramas, tá? Então, isso daí vai ficar tranquilo pra gente mais pra frente. Então, meu povo, vamos lá para a nossa segunda parte e parte final do exercício, tá? É analisarmos agora, após a colisão, quando os dois blocos saíam com essa velocidade Vzinho, tá? E tentar analisar aí uma ideia do comportamento da energia mecânica, né? Então, a gente vai fazer a energia mecânica inicial, ok? Igualada à energia mecânica final. Ou seja, você parte com uma certa velocidade daqui, chega um momento que você cessa essa velocidade. Ou seja, houve uma conversão, uma transformação de energia, né? Aqui você tem a seguinte ideia. Na energia mecânica inicial, os caras tinham uma velocidade Vzinho, mas eles não tinham uma energia potencial gravitacional porque eles se encontravam justamente nesse meu referencial solo. A gente pode adotar ali o referencial como sendo igual a zero, tá? Basicamente, já na energia mecânica final, você está portando uma certa altura em relação àquele referencial adotado inicialmente. Então você tem sim uma energia potencial gravitacional. Mas nesse segundo ponto, né, nessa análise final, a tua energia cinética não existe. Ela vale zero. Beleza? Então o que a gente pode fazer aqui? Eu só coloquei um M' ali, né, para você perceber que é uma massa diferenciada, que não é apenas a massa do projétil, né, que vale Mzinho. Então, o M', na verdade, é a soma das massas, né? Então, o que você pode fazer aqui, ó? No lugar de M', você coloca massa do projétil mais a massa do blocão, ok? No lugar do V ao quadrado, ó, você pode colocar esse termo aqui que a gente já calculou, né? MVzão dividido por quem? Por M mais Mzão. Isso tudo aí está elevado ao quadrado. Bom, aqui eu não posso esquecer de ainda dividir por 2, né? Beleza? E lá do outro lado já fiz a substituição no lugar da minha massa, tá? Já coloquei a soma das massas, já que o sistema é formado por esses dois corpinhos aqui unidos, tá? Então, ó, a mesma massa que aparece de um lado é a mesma massa que aparece do outro, tá? Então eu vou começar a fazer algumas manipulações. Por exemplo, nessa fração, no numerador, eu vou manter por enquanto do lado esquerdo, tá? Só que o denominador eu vou lançar para o lado direito da equação e vou lançar justamente, né, junto com esse 2 aqui. Tem que ter cuidado que na hora que você arremessar esse cara para o outro lado, todo mundo aqui que está em verde está elevado ao quê? Ao quadrado. Então não dá esse mole aí.
Bom, então, manipulando algebricamente essa equação, né? E acho que essa daqui é a parte mais chata da questão, porque os conceitos físicos já foram deixados um pouquinho de lado, né? E agora você tem que entrar naquela base matemática bem elaborada. Então, acredito que você, que venha fazer a prova da SpaceX, né? Tenha um mínimo de base matemática adequada, né? O que você precisa. Até porque você vai fazer uma provinha ali de matemática que está ficando cada ano, né, que passa, ela está ficando um pouquinho mais disputada aí, com questões mais bem elaboradas. E quando você vem para a física, você também tem que ter um bom artifício, uma boa estrutura matemática para resolver os problemas, né? Então, basicamente, você vai ficar com esse desenvolvimento aqui, nessa linha, tá? E aí, basicamente, eu quero achar a velocidade do projétil imediatamente antes dele tocar. Então, eu quero achar o valor desse Vzão aqui, tá certo? Então, ó, mzinho ao quadrado tá multiplicando pelo meu Vzão ao quadrado, eu jogo pro outro lado dividindo. Então, eu vou cair nessa equaçãozinha aqui. Agora eu tenho que substituir, porque a gravidade você conhece, vale 10, ok? O mzinho, 100 gramas, mzinho, 10 quilogramas. E vamos colocando isso daqui dentro da equação e vamos ver o que vai dar. Resumo da ópera, vamos resolver isso daqui, né, logo de uma vez. No numerador você tem 10 vezes 80, que dá 800. Esses dois zeros do 800 podem ser simplificados com esse 10 a menos 2. Seria um 10 ao quadrado multiplicado por 10 elevado a menos 2, que resultaria em 10 elevado a zero, ou seja, uma unidade, tá? 8 vezes 2, fica esse 16 aqui. Tudo que está aqui, né, vai dar 10,1, e esse produto de 100 multiplicado por 10 a menos 3 resulta pra gente em 0,1. E aí, 10,1 elevado ao quadrado. Na parte de baixo você tem 0,1 também elevado ao quadrado. O que acontece? Quando você tem esse 0,1 elevado ao quadrado no teu denominador, você pode fazer com que esse número suba, só que ele vai subir, com formato de 10 ao quadrado. E aí você está percebendo que tudo isso daqui, né, é igual à velocidade do projétil ao quadrado. Então você pega esse quadrado da velocidade do projétil e extrai uma raiz, né, do outro lado da equação. Então, quando você extrai essa raiz quadrada, né, basicamente você vai encontrar a raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 10 ao quadrado é 10, e a raiz quadrada de 10,1 ao quadrado é o próprio 10,1. E aí, basicamente, 4 vezes 10 dá 40, né? 40 vezes 10,1 vai dar pra gente aí, basicamente, 404 metros por segundo, já que a gente trabalhou com todas as unidades do Sistema Internacional, né? E nós chegamos aí ao nosso gabarito de letra E. Beleza? Espero que você tenha gostado.